Se nós estamos aqui nessa noite, é porque Deus é bom e sua misericórdia dura para sempre. Amém? Glória a Deus. Santo és o teu nome. Quero agradecer a oportunidade, primeiramente a Deus, essa rica, imensa e gloriosa oportunidade. Depois o pastor Roberto, junto com a sua esposa, fiel, casal lindo, abençoado, que muitos têm admirado e é exemplo para muito. Amém? E quero cumprimentar também todo o corpo de obreiro e a amada igreja. Glória a Deus. Aleluia. Importa que ele cresça e que eu desapareça. Que diminua eu, Senhor, para que o seu nome cresça cada vez mais e mais. Vamos abrir então a palavra de Deus no livro do Novo Testamento, a inspirada, a infalível e inerrante palavra de Deus, no livro, segundo escreveu o nosso médico amado Lucas, capítulo 16 e verso 19. Glória a Deus. Livro do Novo Testamento, Lucas, capítulo 16, verso 19. Onde em algumas traduções vai estar falando parábola do rico e o mendigo. Mas no caso a minha fala o rico e o mendigo. Respeitando claramente, a opinião de cada um. Uns vão dizer que é parábola, outros vão dizer que não é parábola. Na minha opinião, no meu pensamento, não é uma parábola, foi uma história verídica, contada por Jesus Cristo. Amém? Todos acharam? Lucas, capítulo 16, verso 19, que vai dizer dessa forma: Ora, havia certo homem rico, que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, e que todos os dias se regalava esplendidamente. Havia também certo mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele, e desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, e até os cães vinham lamber as suas úlceras. E aconteceu morrer o mendigo, e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico, e foi sepultado. Amém? Podei-vos se assentar, dando glória a Deus nessa noite. Então aqui, meus queridos amados irmãos, nós vemos aqui uma passagem na Bíblia muito conhecida, e algumas traduções, como foi falada, vai ser iniciada aqui a parábola do rico e o mendigo, Porém, na minha aqui não fala dessa parábola. É claro que os irmãos precisam entender que esse título que está aqui na Bíblia foi um título escrito pelas editoras, e não pelos aqueles que foram inspirados a palavra de Deus. E na minha aqui está dizendo o rico e o mendigo, Claro, penso assim eu dessa forma, que se fosse uma parábola, começava com todas as outras, pastor Roberto, como Jesus sempre disse, E Jesus lhe propunha uma parábola, e Jesus lhe contava uma parábola, e Jesus falava com seus discípulos através de uma palavra. Mas claro, meus irmãos, respeitando cada um, cada um pensa de um jeito, cada um tem a sua opinião, mas na minha palavra de Deus aqui vai dizer: ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo. Meus queridos amados irmãos, nessa noite aqui, quem é que não gosta de se vestir bem? É claro, todo mundo gosta de se arrumar, vir para a igreja, quando é uma festa, coloca a sua melhor roupa, o seu melhor casaco, a mulher coloca o seu melhor vestido, se maqueia, quer ir bem produzido, Ou seja, nós separamos aquela melhor roupa. E aqui na parábola, meus irmãos, aliás, aqui nessa passagem aqui, vai dizer que esse homem, ele também se vestia dessa forma, ou seja, ele colocava um linho finíssimo sobre si, e após esse linho finíssimo, ele coloca uma túnica, presbítero Juliano, e nessa túnica era revestida de uma tintura que era púrpura. Essa púrpura, meus queridos, para quem não sabe, ela é tirada de um molúsculo, por isso a raridade dela. Ela é tão rara que chega a ser cara, ou seja, quem vestia esse tipo de roupa naquela época era alguém que tinha muito dinheiro, era alguém que fazia parte daquele rol de pessoas que, financeiramente falando, estava lá em cima, uma das melhores das 12 famílias daquela época. Ou seja, vestir dessa forma, de linho, e após o linho, vestir com aquela túnica, e nessa túnica uma tintura de púrpura, era só quem podia, não era todos que podia. Mas aqui a palavra de Deus vai dizer que além dele se vestir dessa forma, todos os dias ele se regalava esplendidamente. Ou seja, qualquer motivo era motivo para a festa. Qualquer coisa
era motivo para banquete. Ou seja, se hoje eu amanheci feliz, vamos festejar. Se hoje eu amanheci de mau humor, vamos festejar. Churrasco, luxúria, ostentação. E assim vivia esse homem, meus queridos. Não estou aqui para julgar ninguém, não quero fazer aqui acepção de ninguém, mas aqui vai falar de um certo rico que vivia dessa forma, bem vestido, sempre com sua luxúria, com sua ganância, né, banquetes, e assim ele esplendidamente se regalava todos os dias. Ou seja, ele aproveitava do melhor dessa terra, né? Ele aproveitava o melhor desse mundo. Ou seja, o que o mundo tinha para oferecer para aquele homem, ele pegou com todas as suas forças. Mas ao contrário disso, a história que Jesus nos traz nessa noite, a história que Jesus menciona aqui nessa palavra, vai dizer que ao contrário disso, existia também outro homem. E é interessante, amados, que estudando essa palavra, muitos vão dizer que é uma parábola, é o único momento que Jesus vai mencionar o nome de alguém em uma parábola. E aqui Jesus ele é bem categórico, né? Ele vai dizer, olha, havia também certo mendigo chamado Lázaro, e ao invés de linho e púrpura, sobre ele tinha chagas, que jazia à porta daquele. Ou seja, ao contrário daquele rico, existe alguém. E esse mendigo estava ali à porta daquele rico todos os dias, creio eu, querendo o quê? Se alimentar do que era sobrado na mesa, do que caía sobre a mesa, daquelas migalhas que caía, ele batia a porta daquele rico para aproveitar esse momento e se alimentar. Mas ao contrário do rico, meus irmãos, ao invés de estar coberto com roupas finíssimas, ele estava coberto de chagas. E ali, quando ele estava ali no chão, se alimentando, a palavra de Deus vai dizer que até os cães estavam ali com ele e vinham-lhe lamber as úlceras. Ou seja, meus queridos, totalmente ao contrário do rico. O rico tinha uma vida esplendidamente diferente daquele pobre, daquele mendigo. E aqui a palavra de Deus vai dizer que certo dia aconteceu, meus queridos, dos dois morrerem. Aqui, é claro, nós sabemos que talvez Lázaro tenha morrido por causa das chagas, por causa da doença, por causa da vida que ele levava, da pobreza, talvez sentia frio, talvez sentia muito mais do que fome, e comia o que tinha naquele momento. Ou seja, se o rico fechasse a porta, ele não comia. Então, certo momento, esse mendigo veio morrer, e creio eu que foi por causa dessa doença. Doença, meus irmãos, penso eu que é a mesma doença que Jó tinha. Nós vemos na palavra lá de Jó, na passagem de Jó, que certo momento, Jó estava sobre cinzas, ali com as suas vestes rasgadas, ali com a sua cabeça raspada, e ali Jó caça um caco, não sei se era de telha, se era de pedra ou o que seja, e com esse caco, ele ia coçando aquelas úlceras. Uns vão dizer que era lepra, uns vão dizer que é chaga, né? Mas essa doença parece, meus irmãos, que é uma bolha que vai dando no corpo da gente e vai tomando todo o corpo. E essas bolhas, essa doença, essas feridas, elas não saravam assim tão facilmente, mas na medida que você fosse coçando, sentia um alívio. Então por isso que nós vemos que Jó, com um pedaço de caco, ele coçava aquelas doenças. Para quê? Para se aliviar daquela tormenta momentânea que aquela doença trazia sobre ele. Então por isso que nós vamos ver aqui que Lázaro nem sequer espantava os cachorros que estavam ao seu lado. A palavra de Deus vai dizer que junto a Lázaro os cães vinham lamber a sua úlcera. Mas por que Lázaro não fazia, sai cachorro, sai para lá? Porque creio eu que era a mesma doença. Então quando aqueles cachorros lambiam aquela doença, aquelas feridas, muitos vão dizer pereba, eles sentiam um pequeno alívio, porque à medida que você ia coçando, você ia achando bom, porque minimizava a sua dor. Então creio eu, meus queridos amados irmãos, que era a mesma doença que Jó sentia, mas chegou um momento na vida aqui do rico e do pobre, que ambos veio morrer. E a passagem de Deus vai dizer, aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Não sei se foi no mesmo dia, a palavra de Deus não menciona, mas aqui menciona que também morreu o rico e foi sepultado. Meus queridos amados irmãos, aqui tem dois contrastes nessa passagem. O pobre, o mendigo, quando morreu,
pelos anjos foi levado ao seio de Abraão. Mas essa passagem não menciona muito bem o que aconteceu com o rico. Só fala que simplesmente ele foi sepultado. Meus queridos, nós sabemos que alguém que tem muito dinheiro, que é muito bem financeiramente, provavelmente tem muitas pessoas ao seu lado, ao seu redor. Essa riqueza que ele teve não foi do nada. Foi consequência de sua batalha, de sua luta, de sua conquista. E com isso nós vamos conhecendo muitas pessoas. Muitos empresários aí, que é poderosamente financeiro, conhece muito um rol de pessoas do seu ramo. E quando esse rico morreu, isso é eu dizendo, creio eu que não foi um velório simples. A passagem aqui de Deus diz que ele tinha 5 irmãos. E creio que esses 5 irmãos foi ao velório. E com esses 5 irmãos também deve ter ido muita pessoa. Como ele era um homem muito rico, creio eu que foi um velório grandioso. Bastante pessoas. Isso aqui é o irmão Oswaldo dizendo. Mas a palavra de Deus também, meus queridos, vai dizer que melhor é ir a um lugar onde há luto do que a um lugar onde há banquete. Porque é onde há luto, meus irmãos, que os homens vão começar a olhar para si mesmo e ver que nessa terra nós não vamos levar nada. É num luto, é num velório, meus irmãos, que nós reconhecemos que dessa terra, nós de bens materiais nós não vamos levar nada. É num luto que nós se colocamos no lugar daquele e às vezes pensamos, nossa, batalhou e deixou todo o seu tesouro aqui na terra. Mas a palavra de Deus também vai dizer que onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Qual é o seu tesouro, meus queridos, aqui nessa terra? São os bens materiais? São as riquezas? São as luxúrias? São as ostentações? São os banquetes? São as festas? O que você tem mais olhado aqui na terra? Você tem buscado a palavra de Deus? Ou você tem olhado o que o mundo tem a te oferecer? Então aqui nós vemos, meus queridos, que assim que o rico morreu, ele foi sepultado. Porém, quando aquele mendigo morreu, ele foi levado pelos anjos ao seio de Abraão. E aqui no verso 23 vai dizer que no inferno, ou algumas traduções vai dizer Hades ou Sheol, e estando em tormento, levantou os olhos e viu ao longe a Abraão e Lázaro no seu seio. E então clamando disse, Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda que Lázaro molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nessa chama. Meus queridos, nós vemos nessa noite, nessa passagem aqui, um contraste entre a vida de 2 pessoas, onde aqui na terra, o rico desfrutou do bom e do melhor, enquanto isso o mendigo pegou os males, pegou as doenças, passou fome, passou dificuldade. Mas depois da vida aqui na terra, o mendigo recebeu tudo aquilo que era de bom, estava no seio de Abraão. Porém o rico recebeu o quê? Foi para o inferno. E estando no inferno, ele estava em grande tormenta, ao ponto dele pedir e falar, Pai Abraão, creio eu que aquele rico era um judeu, porque quando ele olha, quando ele levanta os olhos e ele reconhece Abraão, logo ele vai dizer, pastora Bia, Pai Abraão, ou seja, ele reconhece Abraão e sabe quem é Abraão. Creio eu que ele era um judeu, e ele vai dizer, Pai Abraão, tem misericórdia de mim. Mas o interessante nessa passagem, meus queridos, é que Jesus, quando vai contar a história, Jesus quer fazer uma comparação aqui daquele povo. Jesus vivia numa época onde aquela cultura judaica, elas ensinavam e explicavam que quem é bem financeiramente, missionária Lucinéia, naquela época quem era bem financeiramente tinha muitas jumentas, muitos camelos, muitas ovelhas. Missionária Cícera, naquela época quem tinha muito era um abençoado por Deus. E quem não tinha nada, como aquele mendigo, era um desfavorecido da graça de Deus. Então quando Jesus conta essa história, ele vai mostrar para aquele povo lá, para aqueles fariseus, olha, não é bem dessa forma que vocês estão pensando. Não é porque esse tem muitos bens materiais, que é rico, que vive de linho e púrpura. É porque ele é um abençoado por Deus. Sim, nós vemos na passagem aqui Abraão, nós vemos aqui Jó, que era riquíssimo e tinha comunhão com Deus.
Mas aqui Jesus vai dizer, olha, não é bem assim. Não é porque ele tem muitos materiais, muitos bens materiais, que ele é abençoado por Deus. E nos dias de hoje não é diferente. Nós vemos pessoas que não têm muitos bens materiais, não têm muita aquisição, não têm terra, mas vivem em paz de coração, vivem bem com sua família. Mas tem pessoas também, meus irmãos, como aquele mendigo, que além de não ter Jesus no seu coração, também não tem paz. E assim também é um rico. Muitas das vezes tem um rico aí que é humilde, fala com você, cumprimenta, tem muito dinheiro, mas também tem tudo na vida dele, que é Jesus no coração. Então Jesus, quando contou essa história, ele vai dizer, olha, não é bem dessa forma que vocês estão pensando. Aqui esse rico teve tudo, mas porém hoje ele está num lugar de tormenta. Porém esse pobre, ele não tinha nada, mas tinha comunhão com Deus. Porém hoje ele recebe o bom e do melhor, ele está no paraíso, no seio de Abraão. Então nós vemos aqui, meus queridos amados irmãos, que o melhor dessa terra não é carro, não é casa. O melhor dessa terra, meus queridos, não é um bom emprego, não é uma conta bancária recheada, gorda. É bom ter isso, sim, é muito bom. Mas o bom mesmo é ter Jesus no coração. O bom mesmo é se Jesus voltar, Ele vai pegar na sua mão e vai falar, meu filho amado, você está comigo. O bom, meus queridos amados irmãos, é se Jesus voltar hoje e vai olhar para você e vai falar, aí é um servo fiel. Mas se Jesus não falar isso, você vai ser sepultado e estará no inferno. E lá no inferno, meus queridos, nós podemos ter uma pequena dimensão de como vai ser. A palavra de Deus vai dizer como é no inferno, olha só. Cadê aqui? Me perdi. 16. A palavra de Deus vai dizer, olha, no inferno, estando em tormento, levantou os olhos. Então chamando disse, Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda que Lázaro molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nessa chama. Meus queridos amados irmãos, quem está no lugar daquele que é apenas que molhe a ponta do seu dedo em água para me refrescar, ou seja, tormento, chama, meus queridos. Esse rico aqui, ele vai estar nessa chama durante um bom tempo, porque assim quando Jesus morrer e ele ressuscitou, e quando Jesus voltar, meus queridos amados irmãos, esse rico vai ser tirado por um momento. E no dia do juízo vai ser condenado sobre todas as obras aqui na terra, mas depois voltará para o lago de fogo, meus queridos. Então, estando aqui no inferno, nós vemos que aquele homem clamava e pedia misericórdia. E o interessante é que ele vai dizer dessa forma, disse porém Abraão, lembra-te que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado e tu em tormento. No 26, e além de tudo está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós não podem, e nem os de lá passar para nós. Ou seja, meus queridos, nós vemos aqui que o rico, você vê como que é interessante a palavra de Deus. O rico, ele teve tudo em sua vida, e em momento algum, ele se lembrou de Deus. E em momento algum, ele se lembrou igual Jó. Jó também tinha muitos banquetes, tinha festa, era um homem rico, tinha filhos e filhas. Mas Jó, toda vez que terminava o banquete, o que Jó fazia? Reunia os filhos e fazia holocausto e sacrifício conforme o número de cada um, para que se uma hora ou se um dia algum tivesse blasfemado da palavra do nome de Deus, Jó estaria fazendo algo ali que pudesse recompensar o erro dos filhos. Mas aquele rico, em momento nenhum nós vemos aqui dizer que ele se lembrou de Deus, mas ele se lembrava todos os dias de fazer banquete e se regalar cada vez mais, ou dizer, nossa, que vida boa que eu tenho, nossa, vamos fazer banquete, vamos fazer uma festa e convidar muitos. Então aqui nós vemos que esse rico, agora ele está em tormento. E ele vai pedir para Abraão, Pai Abraão, tem misericórdia de mim. O interessante nessa passagem, amados irmãos, é que esse rico, ele nos mostra como nós somos hoje. Será que nós somos igual a esse rico ou nós somos igual ao pobre? Esse rico aqui, meus queridos, ele vai dizer,
pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda que Lázaro molhe a ponta do dedo em água. Ou seja, ele conhece Lázaro. Meus queridos amados irmãos, estando no inferno, ele levanta os olhos e ao longe reconhece não só pai Abraão, mas também Lázaro. Ou seja, em vida ele sabia quem é que estava ali aos teus pés, comendo a migalha junto com os cães. E ele vai dizer: olha, pai Abraão, mande que Lázaro vai lá. Ou seja, em momento nenhum ele vai falar: Lázaro, me perdoa por tudo que eu fiz lá naquela vida. Será que nós estamos perdoando nessa noite? Será que nós estamos perdoando nessa vida? Será que nós temos olhado para quem está ao nosso lado no dia da nossa fartura, no dia do nosso pagamento? Será que nós temos olhado para cada um? Ou nós temos feito igual aquele rico? Quem roda de carro por aí? Será que quando você para no sinal e vem alguém colocando uma pipoca ali no seu retrovisor, será que você tem fechado o retrovisor, subido ali porque é automático, o seu carro é elétrico? Ou você tem abaixado e falado pelo menos: olha, Jesus te ama? Ou feito igual Pedro: olha, eu não tenho prata, não tenho ouro, mas o que eu tenho aqui vem do céu, Jesus te ama. O que você tem feito? Você tem agido como rico ou você tem agido como um servo de Deus? E aqui, meus irmãos, o rico vai falar: pai Abraão, mande que Lázaro faça isso. Ou seja, em momento nenhum, ele mostrou aqui ser um homem misericordioso, ou que estava arrependido de alguma coisa. Ele apenas vai dizer: pai Abraão, mande que Lázaro, sem apenas consultar a Deus, sem apenas consultar a Lázaro. Lázaro, posso pedir para Abraão que você vá? Não, ele simplesmente fala: pai Abraão, peça que Lázaro vai lá. Ou seja, nem sequer cumprimentou Lázaro, nem sequer pediu perdão. Arrogância, meus queridos. Arrogância, preconceito, orgulho, tratando como um servo ainda. Ele apenas vai dizer: pai Abraão, tenha misericórdia de mim. É claro, nós sabemos que lá, estando naquele local, não adianta se arrepender, mas nós vemos aqui que esse rico nem sequer falou: estou arrependido do que fiz quando estive em vida. Ele vai dizer: tenha misericórdia de mim e mande que Lázaro molhe a ponta do seu dedo. Mas Abraão vai dizer: olha, não é dessa forma que acontece. Ele vai dizer: olha, lembra do que tiveste em vida, e o que Lázaro tiveste em vida, agora porém inverteu, aqui ao contrário. Meus queridos amados irmãos, nós temos a oportunidade de fazer a escolha. Deus a todo momento Ele está dizendo: olha, eu te proponho a vida e a maldição, te proponho a vida e a morte, bênção e maldição, e Ele deixa nós escolhermos. Mas porém Ele vai dizer uns versículos à frente: olha, escolhe porém a vida, para que viva você e a tua família. Ou seja, a todo momento Deus nos está dando um escape, a todo momento Deus está nos mostrando a direção. Nós sabemos que o único caminho é Jesus, o único caminho, a verdade, a vida, e não existe um outro intermediador entre o homem e Deus, é apenas Jesus Cristo. Mas também, meus queridos, a todo momento Deus está falando: olha, tem a vida e a morte. Qual que você vai escolher? E qual que nós vamos escolher? Nós vamos escolher viver uma vida esplendidamente igual ao rico, ou uma vida igual àquele mendigo? É claro, não desejo, e não estou mostrando e nem querendo que os irmãos vivam como um mendigo, mas eu estou querendo dizer que nessa noite, que é muito mais valioso a comunhão de Deus com Deus, do que os bens materiais. A palavra de Deus, meus queridos, vai dizer: olha, chegará um momento que há de agradar a um ou há de aborrecer o outro. Há de agradar a Deus ou vai agradar a Mamon. Mamon é as riquezas, Mamon é as luxúrias, Mamon é os bens materiais, são os ídolos. Quem nós estamos agradando? Um vai ficar aborrecido. E aqui nós vemos, meus queridos, que mais um momento aqui, Abraão vai dizer: além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar para cá não pode. E assim, ao contrário também, quem está aqui não pode vir para cá, e nem os que estão lá podem ir para aqui.
Então replicou ele: Pai, te imploro que o mandes então à minha casa. E ele continua mandando: Lázaro, então vai lá na minha casa, Lázaro. Pai Abraão, mande que Lázaro vai lá. Sabe o que eu aprendo nessa noite, amada igreja? Sabe o que eu aprendo, pastor Roberto? Crente atrasado, muito atrasado. Aqui nós vemos, meus queridos, que o rico quer fazer a obra depois de morto. Meus queridos e amados irmãos, não adianta, naquele grande dia, você vai poder pular, espernear, chorar, ranger dente, mas naquele dia, meus irmãos, após a morte, segue-se o juízo. Se há tempo de fazer alguma coisa, o dia é hoje, a hora é agora. Aqui ele vai dizer: olha, porque tenho 5 irmãos, e que lhe dê testemunho, a fim de não virem também para este lugar de tormento. Ou seja, ele quer enviar alguém, já que ele não pode ir. Abraão falou: olha, não pode ir, ninguém pode falar com os mortos, ninguém pode falar com os mortos, isso não é agradável perante a Deus. Saul foi condenado também por causa disso, consultou uma necromante, onde não era permitido. Então aqui, meus irmãos, crente que está atrasado, meus irmãos, temos que olhar para frente e nunca para trás. Temos que olhar para trás para ver as grandes obras de Deus e podermos prosseguirmos cada vez mais, seguindo para o alvo que é Jesus Cristo. Então aqui nós vemos que Lázaro, nós vemos que rico a todo momento chama Lázaro e quer que Lázaro faça alguma coisa. Olha, nós vemos aqui nessa passagem que o rico pede para Abraão que Lázaro molhe, como se fosse uma água dessa, o dedo. Meus queridos, sabe o que eu aprendo com esse rico? Eu não vou aprender com Lázaro hoje eu vou aprender com o rico. A todo momento, o rico quer amenizar sua dor. E o rico, ele não quer amenizar sua dor com suas próprias mãos, está dependendo sempre de alguém. Ou seja, crente que depende de alguém. Ora por mim. Eu vejo no canal o crente 6 horas por mim, ora pela minha família, mas joelho no chão das madrugadas, nunca. Monte, nunca. Vim para o ciclo de oração, nunca. Vim para a escola bíblica dominical aprender mais da palavra, nunca. 6 horas para mim, 6 faz por mim, manda que molhe o dedo por mim, mande a casa do meu irmão evangelizar por mim. Meus queridos amados irmãos, é época de evangelizar, é época de levar a palavra, que nós não venhamos ser igual esse rico aqui, querer fazer a obra de Deus com atraso. Quando ele tentou fazer alguma coisa, até pedir por misericórdia, está atrasado demais, já perdeu muito tempo. Busque a Deus enquanto se pode achar, busque a Deus enquanto está por perto. Porque Deus, meus queridos, é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Uns vão acreditar em carro, uns vão acreditar, meus queridos amados irmãos, nas próprias forças. Uns vão acreditar no seu próprio dinheiro, no seu próprio emprego, mas nós fazemos menção da palavra do Senhor. Confia no Senhor de todo o seu coração, não te estribes no teu próprio conhecimento, reconheça-o em todos os teus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. E aqui o interessante é que no 28 vai dizer: olha, preciso que mande Lázaro ir até a minha casa, porque tem 5 irmãos, ou seja, eles precisam evangelizar ele, senão eles vão vir para esse lugar também. Mas meus queridos, ou você faz a obra hoje, ou você não faz mais. Porque naquele grande dia, meus irmãos, você pode inventar 1000 desculpas, mas vai estar tudo anotado lá, suas obras. Você pode fazer o que for, mas vai estar tudo especificado o que você fez. E aqui nós vemos que o rico, a todo momento, ele quer amenizar a sua dor através de alguém. Será que hoje, meus queridos, nós queremos amenizar a nossa dor, o nosso sofrimento, pedindo oração? Devemos sim pedir oração, mas mais do que pedir oração, nós devemos entrar no nosso quarto, fechar a porta e conversar com o Papai do céu. E aqui nós vemos que esse rico, através de Lázaro, ele quer amenizar a sua dor, quer diminuir a sua angústia, quer diminuir o seu sofrimento. Ou seja, busque a Deus enquanto se pode achar, meus queridos. Busque a Deus enquanto Ele está por perto. Porque Deus, meus queridos, é a nossa salvação. Jesus é o único caminho, a verdade e a vida.
E sem Jesus, meus queridos amados irmãos, nada do que foi feito se fez. Então nós somos, meus queridos, dependentes de Jesus Cristo, porque foi Ele que nos tirou das garras de Satanás, foi Ele que nos livrou das garras de Satanás, foi Ele que pagou um preço altíssimo, que se não fosse Ele nós jamais estaríamos aqui. E a palavra de Deus vai dizer que esse preço que foi pago não foi com ouro, não foi com prata e nem com pedras preciosas, que nós somos resgatados da nossa vã maneira de viver, mas foi pelo preciosíssimo, riquíssimo sangue de Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o que morreu e ressuscitou, deu a sua vida, foi para os céus, mandou o seu Consolador e diz que estará preparando o lugar. Enquanto Ele prepara o lugar, o Consolador está aqui conosco, e Ele promete que estará conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Meus queridos, quando nós confiamos em Deus, quando nós acreditamos em Deus, quando nós somos discípulos de Jesus, nós também passaremos por dificuldade. Mas mesmo, meus irmãos, com as dificuldades, mesmo com o sofrimento, 10.000 cairão à nossa direita e 1.000 à nossa esquerda, mas nós não seremos atingidos, porque nós confiamos no Senhor. Mesmo que nós andamos pelo vale da sombra da morte, nós não temeremos mal algum, porque o Senhor está conosco. Amém, igreja? A tua vara e o teu cajado nos consola, e Ele preparará uma mesa diante dos nossos inimigos, e ungirá nossas cabeças com teu óleo, e o nosso cálice transbordará. Certamente que a misericórdia e a bondade nos seguirão todos os dias das nossas vidas, e nós habitaremos na casa do Senhor por muito e muito tempo. E Jesus voltará, meus irmãos, através das nuvens, e resgatará, e buscará a sua igreja, lavada e remida pelo sangue do Cordeiro. E nós, meus irmãos, atravessaremos o século do século, por toda a eternidade com Jesus Cristo. Então, se há algo para você fazer, se há uma escolha para você fazer, o dia é hoje. Porque Ele tem cura na sua vida, Ele tem vitória na sua vida. Então escolha Jesus. Ele te propõe a vida e a morte, bênção e maldição. Escolha, porém, a vida, para que viva não só você, mas também a sua família. Amém, amém, amada igreja? E aqui ele vai dizer: mande Lázaro até a minha casa, porque tenho 5 irmãos, para que ele dê testemunho, a fim de não virem também para este lugar de tormento. Mas responde Abraão no versículo 29, eles têm Moisés e os profetas, ouça-nos. Mas ele insistiu: não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com... Amada igreja, se alguém ressuscitar e vir para este mundo, dar testemunho de que lá no inferno é chama e sofrimento, será que muitos se arrependerão? E pai Abraão vai dizer: olha, eles têm os profetas, eles têm Moisés, tem o Pentateuco, tem a Torá, tem a palavra de Deus. Abraão, porém, lhe respondeu: se alguém não ouve a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. É verdade ou mentira, amada igreja? Será que se alguém ressuscitar nessa noite e vir, será que muitos acreditarão? Será que muitos se arrependerão dos seus pecados? E seguirá firmemente levando a palavra de Deus até os confins do mundo, aos 4 cantos do mundo, até que a palavra de Deus seja pregada para todo mundo e Jesus volte? Se fosse assim, quando um outro Lázaro, coincidentemente também está na Bíblia, foi ressuscitado depois de 4 dias, o que aconteceu? Tramaram contra ele para quê? Para matá-lo novamente. E muitos ali, até os fariseus, escribas, saduceus, e tudo que termina com seus, viram que Lázaro foi ressuscitado. E muitos ali não se arrependeram. Muitos ali endureceram o seu coração e tramaram a morte. Porque aquele, meus irmãos, que repreendido várias vezes e endurece o coração, será quebrantado sem que haja cura. Será quebrantado repentinamente sem que haja cura. Então, meus queridos amados irmãos, levante os olhos igual o rico levantou os olhos. Reconheça Deus em todos os seus caminhos. Olhe para o monte e pergunte: de onde me virá o socorro?
O socorro vem dos céus, o socorro vem do Senhor, aquele que criou os céus e a terra. E nessa noite Ele está dizendo: eu estou com você, não escolha o caminho errado. Ainda existe vida, ainda existe água, ainda há oportunidade para aquela árvore que foi cortada. Como diz aquele hino, muitos vão dizer e vai falar: olha, só restou raiz. Mas Jesus vai falar: olha, ainda tem vida aí, meus queridos. E ainda tem vida nessa noite. Não seja como aquele rico, soberbo, arrogante, orgulhoso. Muitos vão dizer, e vai ser contrário a essa palavra, muitos vão dizer: não, aquele rico era misericordioso, era bondoso. Mas aonde? Tanto que ele deixou entrar em sua casa rica, e deixou que ele estivesse aos teus pés comendo a migalha. Quer misericórdia maior do que essa? Quer bondade maior do que essa? Mas, meus irmãos, Jesus vai dizer: não é esse o caminho. O melhor caminho, meus queridos amados irmãos, é o próprio Jesus. O único caminho, a verdade e a vida. E o exemplo maior, meus queridos, de quem ressuscitou e muitos não acreditou, foi o próprio Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo, muitos vão dizer que Ele morreu, que Ele foi morto, mas não, Ele deu a sua vida por nós. Ele mesmo vai dizer: olha, eu recebi de meu Pai esse dom, eu tenho um dom de dar e de tirar. Isso recebi de meu Pai. Jesus deu a vida por nós. E ali, quando Jesus deu a vida, fala igual aos outros, quando Jesus morreu e ressuscitou, muitos não acreditou. Até Tomé não acreditou que estava ali ao lado dele. E até hoje, meus queridos amados irmãos, tem muitos que não acreditam na ressurreição de Jesus. Será que se Lázaro voltasse, será que os 5 irmãos se arrependeriam? Mas aqui Abraão vai falar: olha, eles têm os profetas, eles têm Moisés. Se não houve os profetas e nem a Moisés, porém não deixarão se persuadir se alguém voltar para dar testemunho. Então, meus queridos amados irmãos, mesmo que ninguém venha ressuscitar em nossa frente, mesmo que alguém venha levantar da sepultura, se nós não vemos isso, se nós não temos esses sinais, nós temos isso aqui, meus queridos, ó, a única, infalível palavra de Deus, meus queridos. Aqui tem os profetas, aqui tem Moisés, aqui tem profeta, aqui tem profetisa, aqui tem homem de Deus, aqui tem mulher de Deus, aqui tem menina dos olhos de Deus. Se nós ouvemos eles, se nós vimos ele e nós não acreditamos, tampouco se alguém ressuscitar, nós jamais se arrependeremos dos nossos pecados. Mas aqui, meus irmãos, Abraão aqui é bem enfático, e ele vai dizer: olha, além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar para aqui não pode, nem os de lá para cá não pode. Meus queridos amados irmãos, que abismo é esse que está em nossas vidas? Que abismo é esse que nos distancia do seio de Abraão? Que abismo é esse que nos distancia de Deus? Porque a palavra vai dizer que o que distancia o homem de Deus é as iniquidades. Ah, missionário Oswaldo, pastor Roberto, todo dia eu estou na igreja, será que não é o bastante? Todo dia eu oro, será que não é o bastante? Será que é o bastante? Nós vemos uma passagem também de 2 homens, onde um orava a Deus em pé, e ele batia no coração, no seu peito, e falava: ora, estou todos os dias nas sinagogas, jejum, dou 10% do dízimo, oro 3 vezes ao dia, ajuda os pobres, isso não é o bastante. Mas porém o outro que estava ao lado, nem sequer levantava os olhos para o céu, e ajoelhado também batia no peito, mas não com orgulho, não com soberba, e ele falava: olha, se promisso a mim, pecador. Que oração chegou até os céus, que oração foi ouvida por Deus. Então não é porque nós estamos na igreja todo dia, então não é porque nós vemos os canais todos os dias. Quem está nesse canal, a paz do Senhor, quem está vendo essa palavra, a paz do Senhor, que Deus esteja no seu coração, que essa palavra pode ficar cravada na tua alma, no teu coração. Não é porque você está ouvindo a palavra todo dia, que você está fazendo o que é certo sim, mas não é o suficiente. Aquele homem batia no peito e falava que fazia tudo isso, mas se nós não se arrependermos dos nossos pecados, será o grande dia, que será tarde demais.
Então o que faz separação entre o homem e Deus são os nossos pecados, as nossas iniquidades. E nós chegaremos até Deus, muitos chegarão até Jesus e vai falar: Senhor, mas eu preguei em teu nome, Senhor, eu curei em teu nome, Senhor, eu dei visão ao cego, Senhor, eu fiz cadeirante andar, Senhor, eu curei, eu profetizei, eu subi no altar, diante do púlpito, na tribuna, falei da tua palavra, evangelizei. Mas Jesus vai falar: olha, afastai-vos de mim, vós que praticai-vos a iniquidade, vós que praticai-vos o pecado, vós que estáis na soberba, no orgulho, na arrogância. Por quê, meus queridos? Além de nós fazermos tudo isso que é certo, vir para a igreja, orar todos os dias, ver os canais da EBD oficial, da Ebenezer oficial, além de tudo isso, nós precisamos reconhecer o Senhor, praticar a misericórdia, fazer a obra, pregar o evangelho, porque a própria palavra vai dizer: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, ensinando e batizando. Ou seja, amada igreja, dê valor ao teu pastor que prega a palavra, dê valor ao irmão que prega a palavra. Ouça a palavra, estude a palavra, medite na palavra, dê valor ao ciclo de oração, dê valor aos cultos no lar, dê valor aos professores na EBD, porque a palavra de Deus vai dizer: ide por todo mundo, pregai o evangelho, ensinando e batizando. Ou seja, é nosso dever pregar a palavra de Deus. Porque, meus irmãos, existirá um abismo entre nós e Deus. E esse abismo chama pecado, iniquidade, arrogância. Então, meus queridos amados irmãos, que nessa noite nós não venhamos ser igual a esse rico, crente atrasado, crente tarde demais. Que nós venhamos pregar a palavra agora, que nós venhamos evangelizar agora. Meus queridos amados irmãos, tem uma passagem que vai falar de Noé, onde Noé construiu a arca, e além de construir a arca, ele não salvou todo mundo. Mas uma coisa importante que Noé fez, ele conseguiu colocar dentro da arca ele mesmo e sua família. Então, meus queridos, se você salvar a sua família, grande obra você já tem feito, meus queridos amados irmãos. Porque aqui nós vemos que o rico queria salvar os seus irmãos, mas já era tarde demais. Então que nós não venhamos ser crentes tarde demais, que nós venhamos ser crentes atuais, meus queridos amados irmãos. Se você tem que pregar, se Jesus está falando, fala para ele, fala, meus irmãos, não se esconda, não seja um crente covarde, porque o dia é hoje, a hora é agora. E quando Jesus voltar, meus queridos amados irmãos, haverá pranto e ranger de dente, e eu não quero passar por isso, e nem quero que os irmãos passem por isso. Por isso a palavra de Deus nessa noite é essa: que nós não sejamos crentes atrasados. Amém, meus queridos amados irmãos? Ficai-vos de pé nessa noite, vamos orar pela igreja, vamos orar por essa palavra, vamos orar para os mendigos nas ruas, vamos orar para aqueles ricos, que eles não se venham desviar, porque a própria palavra de Deus vai dizer: mais fácil é um camelo atravessar o fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino do céu. Claro, nós não estamos aqui para julgar o rico, como foi falado no início dessa palavra. Mas o que eu quero dizer aqui nessa noite é que muitos fazem do seu dinheiro um Deus, e o verdadeiro Deus é aquele que está lá em cima, meus queridos amados irmãos, aguardando o grande dia. Esse é o único vivo e verdadeiro Deus, um Deus que reinará e viverá para sempre. Amém? Vamos orar nessa noite. Glorioso Deus, Pai querido, Pai amado, somos gratos a Ti por tudo, Senhor meu Deus, que o Senhor tem feito em nossas vidas, Senhor meu Deus. Obrigado, Senhor meu Deus, pelo arroz, obrigado pelo feijão, obrigado se não tem carne, obrigado se tem ovo, obrigado por tudo, Senhor meu Deus, pela despensa cheia ou vazia, mas eu sei que Tu és um Deus bom, e a Sua misericórdia dura para sempre, e o Senhor tem provisão para as nossas vidas. Então, amada igreja, só confia no Senhor de todo o seu coração, que Ele nos entregará o melhor dessa vida, é o que eu creio, em nome do Seu Filho, Jesus Cristo. Amém, amada igreja? E assim eu agradeço a minha rica oportunidade, que a paz do nosso Senhor Jesus esteja com todos vocês.